Hoje é o quarto dia seguidos de bombardeios, de ataques. Até a nossa manchete principal mostra aqui que Israel intensificou os ataques contra Gaza e diz ter atingido mais de 200 alvos. Os militares afirmaram hoje que os agentes do Hamas não têm onde se esconder em Gaza e que a Força Aérea do país vai realizar ataques aéreos intensivos a cada 4 horas. As ações não pararam durante a noite, a madrugada, vários caças sobrevoando a região e mais de 200 alvos foram atingidos, isso segundo as informações das forças de defesa. O número de mortos dos dois lados aumentou, são 900 mortos confirmados em Israel e mais de 680 mortes do lado da Palestina. As autoridades israelenses acreditam que há mulheres e crianças entre os 150 reféns em Gaza e que foram levados pelos integrantes do Hamas quando eles invadiram Israel e levaram vários reféns, inclusive reféns que estavam naquele festival de música eletrônica. O Hamas confirmou que mantém mais de 100 prisioneiros, incluindo oficiais do exército de Israel. E o exército de Israel, por outro lado, anunciou ter encontrado cerca de 1.500 corpos de combatentes do Hamas no país e na faixa de Gaza. Um porta-voz militar acrescentou que as forças de segurança retomaram o controle da fronteira, mas alertou que infiltrações podem continuar a ocorrer com novas entradas de agentes do Hamas. E nós também recebemos aqui a informação e a confirmação da morte do brasileiro que estava desaparecido. Está aqui também na nossa página principal, o brasileiro que desapareceu na rave, atacada pelo Hamas, foi encontrado morto. A reportagem de hoje diz que as autoridades do país confirmaram a morte do brasileiro que tinha 24 anos, o Hanani Glaser. Ele estava desaparecido desde sábado, após o início dos ataques. Ele tinha 24 anos, morava em Israel há 7 anos. Ele chegou a prestar serviço militar no país. Glaser postou vídeos do festival de música em que estava antes de desaparecer. Ele namorava uma outra brasileira que também estava no evento no momento dos ataques, mas que acabou sobrevivendo. Ainda há 2 brasileiras desaparecidas, isso de acordo com informações do Itamaraty. O nome delas são Bruna Valenal, de 24 anos, e Carla Stelzer Mendes, de 41 anos. São as 2 brasileiras que seguem desaparecidas, segundo as informações oficiais do Itamaraty. Nós estamos em contato agora com o professor de Relações Internacionais, o Bruno Huberman, conosco, para falar a respeito dessa guerra e essas últimas notícias que chegam. Olá, professor, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso All News. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias. Um prazer estar aqui com vocês. Vamos começar aí com essa informação de Israel intensificando os ataques e dizendo e mandando esse recado que não terá lugar para que integrantes do Hamas se escondam, né? E diz que hoje foram mais de 200 alvos, né? Eles anunciando que o ataque, mais de 200 alvos. Como é que o senhor vê essa escalada da guerra e a força que Israel tem demonstrado nessa atuação? O que a gente está vendo a partir de hoje, acho que da madrugada de ontem para hoje, é uma escalada da violência que a gente nunca viu, né, nos territórios palestinos. Israel anunciou um cerco completo a Gaza, ninguém entra, ninguém sai, e nada entra, nada sai, né? Inclusive combustível, comida. Então, a própria ONU anunciou que provavelmente nas próximas horas, nos próximos dias, os palestinos não terão mais água potável para beber, né? Então, a gente está falando de uma escalada da calamidade na faixa de Gaza ainda mais grave do que a gente sempre viu nos últimos anos. Já são mais de 700 palestinos mortos. O Israel declarou que ele encontrou mais de 1.500 militantes do Hamas mortos que participaram do ataque. Então, o número de mortes tem crescido cada vez mais, né? Os relatos que vêm da faixa de Gaza são relatos estarrecedores.
né? Todo mundo que entra ao vivo em alguma transmissão, né, de Gaza para algum lugar do mundo, a gente vê bombas o tempo todo no fundo, né? Então é uma situação até difícil da gente ter dimensão do que vai acontecer e de como é estar sob isso, né? Então, e Israel está demonstrando muita força, né? É importante destacar, né, os ataques do Hamas, embora tenham sido bastante mortíferos, né, o ataque mais letal, né, que os palestinos já realizaram contra Israel e a população israelense, eu acho que está demonstrando que em nenhum momento abala, né, a força do Estado de Israel, né? O que parece estar aqui é que Israel está desejando demonstrar muita força, né, para, de algum sentido, acabar, né, com a capacidade do Hamas em continuar fazendo esse tipo de ataque, né, o sentido de cortar a grama, né, que é a doutrina militar israelense que tem orientado esses ataques de tempos em tempos na faixa de Gaza desde 2006, né? Então, eu acho que é nesse sentido, né? Os próprios dirigentes do Estado de Israel têm declarado que não vão fazer mais ataques pontuais. O objetivo é a destruição, né? E a gente tem visto a destruição, né? Por exemplo, o edifício onde fica a empresa de tecnologia de telecomunicações que operava em Gaza foi destruído, né? Então a capacidade dos palestinos se comunicarem na faixa de Gaza está bastante deteriorada. A gente não tem fornecimento de água, não tem fornecimento de energia, né? Porque isso tudo é controlado pelos israelenses, né? Então a situação ela é bastante difícil, né? As imagens mostram, né, o que está se passando lá, né? Bastante difícil de acompanhar, inclusive. Também queria a tua opinião, antes de você fazer perguntas ao professor, porque o que alguns dizem é que Israel não está, né, diferenciando os civis desses integrantes do Hamas que fizeram um ataque, né, ou a busca por eles. Além da busca por eles, o corte de energia, o corte da comida, o corte do combustível e esses ataques agora durante essa madrugada mostram que o objetivo de Israel é muito maior, né? Eu São acho que atrocidades, são atrocidades, né, Fabiola, cometidas dos dois lados, né? E esse conflito ele é dominado pelo velho monstro do mesmo, mas essa conjuntura de agora, crivada ali de novidades, ela conspira até contra a mesmice, né? O Hamas promoveu ali uma ação inédita e conseguiu fazer com que esse conflito no Oriente Médio regredisse a um ponto abaixo da estaca zero. É impressionante o que está acontecendo agora, né? É, houve um consenso planetário em relação ao direito de Israel de se defender dos ataques terroristas, né? Agora, isso vem sendo feito há 7 décadas, né? E aconteceu mais ou menos o esperado. O governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarou guerra, retomou os bombardeios a Gaza e logo essa contabilidade de cadáveres chega aí aos 2.000. E o Hamas ele se aproveita das fragilidades alheias, né? Desafia a autoridade palestina, que é comandada lá desde a Cisjordânia por Mohammad Abbas, que está mergulhado em denúncias de corrupção, e desafia o Netanyahu também, porque o Netanyahu também está às voltas com problemas de corrupção, desafiou ali a sociedade israelense com uma tentativa de reformar o judiciário, levou protestos às ruas, os maiores da história de Israel, está numa situação também bem fragilizada. E esse ataque inédito de proporções jamais vistas, que o Hamas realizou em território israelense, expôs uma fragilidade que a sociedade israelense não sentia desde a guerra do Yom Kippur, ali há 50 anos. Então, verificou-se que aquela decantada competência da inteligência israelense, a capacidade de proteger Israel, isso se verificou uma fantasia, não é?